É, bom, pessoal, é, desculpa aí lá atrás, pessoal, boa noite então a todos. Deixa eu me apresentar aí, meu nome é Anderson, você então aí, o pessoal que vai acompanhar vocês nessa jornada aí, né, do curso de Mecânica de Refrigeração Industrial. Bom, pessoal, a gente vai ter aqui, vou só dar uma apanhada geral aqui do que vai ser o nosso curso. Deixa eu compartilhar a tela aqui. É, vai, então, uma interferenciazinha, não sei de quem que é, deixa eu ver se foi. Então vamos lá, pessoal. É o seguinte, então, como é que está organizado o nosso curso aqui? Só pegar aqui o. Então a gente inicia com fundamentos de refrigeração e climatização. Depois a gente vai para fundamentos de eletricidade, comandos elétricos aplicados, aí vai ser rapidinho nessas duas, e depois a gente vai para refrigeração e climatização industrial, onde vai ser o C de maior eh, duração, né? E onde a gente vai abordar ali principalmente os principais sistemas, né? Principalmente o maior sistema aí utilizando amônia. Bom, pessoal, então aqui está a nossa primeira OC. Antes de mais nada, pessoal, como é que está organizado? Então a gente tem, nessa primeira OC, a gente tem duas atividades, então fórum de discussão e uma SAP, e vocês vão ter duas aulas presenciais conforme o cronograma. O professor vai trabalhar com vocês aí nessa parte de fundamentos de refrigeração. É, A SAP aqui, pessoal, que a gente chama de situação de aprendizagem, vocês vão ver que ela tem vínculo, né? Ela tem correlação com a aula presencial. Então, não é aquela coisa dissociada para EAD e presencial, mundos paralelos. Não, eles vão se correlacionar ali, eles vão andar juntos, certo? Então, eles vão andar juntos, tá bom? Eu vou falar então como é que faz cada um deles ali. E aqui, pessoal, tá as nossas web aulas sempre nesses horários. Então, desculpa aí, pessoal, mais uma vez o atraso. Peço desculpa aí, não vai repetir aí. Então, a gente tem hoje, no dia 19 e no dia 26. Bom, e as aulas presenciais, pessoal, está programado no dia 22 e no dia 29. Na aula presencial, pessoal, se tiver alguma intercorrência, algum problema na escola, a escola avisa vocês. Com relação às datas, alguma coisa logística do presencial, não, não é aqui comigo, não é aqui conosco na unidade digital, é com o pessoal da escola. Provavelmente vocês devem ter um grupo lá da aula do presencial. Eu creio também que a Angélica, que é a monitora do curso de vocês, deve estar criando também um grupo de WhatsApp. Qualquer coisa, pessoal, eu vou pedir para ela me inserir aí. Bom, eu abro o meu WhatsApp pessoal, não tenho problema com relação a isso. Ok, turma. E outra coisa, pessoal, uma coisa que eu sempre falo aqui para os alunos, para qualquer um que né, está sob a minha tutoria aqui, eu como professor. Primeira verdade aqui, pessoal, não sou o dono da verdade. Aqui, né, a gente troca experiências, vocês me falam ali, talvez tem muitos aí que já trabalham, né, então posso estar, né, se eu estiver falando alguma coisa, me sinaliza, pode tirar dúvida, pode me interromper. Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam é que estou aqui para ajudar vocês aí, se for necessário, se for preciso. Bom, contem comigo aí para essa jornada. Bom, então antes de iniciar o conteúdo, pessoal, eu quero mostrar para vocês as atividades. Então, o fórum de discussão, ele está aqui, ó, em situação de aprendizagem. Então, está aqui o fórum. É, Esse fórum, pessoal, todo fórum, ele tem um tema, né, um tema para ser discutido. Nesse caso aqui, o tema é sistemas de refrigeração por absorção e por adsorção. Tem essa diferença entre os dois termos. Então, o que vocês vão ler? Vocês vão ler esse artigo que está nesse link, ó, clicou no link aqui, ó, vocês vão ter acesso ao artigo. Então, fala o que é refrigeração por absorção e por adsorção, cada um dos sistemas aí, como funciona. Então, vocês vão ler o artigo. Ler o artigo, pessoal, vocês vão responder aqui, ó. Então, o que que está pedindo aqui, ó? Dê sua opinião com pelo menos 10 linhas, como seriam os sistemas de refrigeração por absorção e adsorção. Não precisa ser 10 linhas aí não, pessoal. Também, até 10 linhas né, é suficiente. Como é que eu faço para responder? Bem simples. Clique em responder.
escreva aqui, aí você põe escrever mensagem ao fórum. Enviou, chega aqui um alerta para o meu e-mail, aí eu atribuo sua nota. A nota aqui ele vale até 10 pontos. Outra coisa aqui, pessoal. E aqui é a situação de aprendizagem. O que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer aqui, pessoal? Vocês vão ter que elaborar uma descrição técnica e um relatório com as atividades que deverão ser executadas pelo Faustino, que tem ali na contextualização o nome de um personagem, responsável pela atividade de campo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um processo de reoperação ou retrofit, né? É um processo de retrofit, o que é? É pegar um sistema de ar-condicionado desses domésticos, né? Que tem ali um fluido, geralmente o HCFC, o R12 ou R22, retirar esse gás e colocar um gás compatível e que é menos danoso, menos agressivo ao meio ambiente. Então, vocês vão fazer esse procedimento passo a passo. Então, aqui vocês vão descrever um fluxograma. Vocês vão fazer um fluxograma das etapas necessárias para o processo de reoperação. Depois, vocês vão descrever os elementos fundamentais que compõem o ciclo de refrigeração por compressão a vapor e quais são a seleção das ferramentas necessárias para a execução do processo, certo? Aqui, pessoal, vocês podem estar utilizando o livro. Onde eu acho o livro aqui, ó? Vocês podem utilizar o livro, né? Se quiserem usar o livro, fique à vontade. Na verdade, não só podem, como devem. Se vocês já sabem como fazer, já pode antecipar. Caso queiram esperar a aula presencial para poder aí sim fazer o relatório, também fique à vontade. Tá bom, pessoal? E onde eu acho o livro aqui, ó? Tá aqui, ó. Fundamentos. Ah, tá muito pequeno aqui, quero dar o zoom. Só vem aqui, ó. Pronto, tá vendo? Ele já vem, tá vendo? Ele amplia. Bom, então, pessoal, eu acesso o livro online. Tem como eu baixar? Infelizmente não, pessoal, porque infelizmente muitos alunos ali, pessoas usaram de má fé e começaram a comercializar esse livro. Então a gente se achava cópia física do livro no Mercado Livre, OLX, é, cópia pirata, PDF digital também. Então, né, por proteção aí dos direitos autorais, né? Então, é, infelizmente teve que fazer essa restrição. Bom, e tá aqui, pessoal, só para alguém ter alguma dúvida, algum questionamento, pode falar, pessoal. Até aqui com relação à atividade. Eu tenho uma dúvida. Oi, pode perguntar, Eduardo. Ah, tá lá que é para fazer um relatório, né? Aí tem os Sim. pontos A, B e C. Uhum. É para fazer, pode fazer tanto um resumo com as informações A, B e C, ou destacar, por exemplo, as informações que tem que ter no A. Aí põe Não, a A e a resposta. não, se você pode, do jeito que você achar melhor a organização, se você quiser separar, quiser colocar tudo junto ali, do jeito que você achar melhor. Ah, e outra coisa, certinho, Eduardo, só para Sim, sim. Com relação também ao envio, pessoal, eu aceito aqui algumas formas. Vocês podem fazer digital, quiser utilizar algum programa para fazer o fluxograma, quiser fazer manual também, no caderno, uma folha Chamex, também pode fazer. Tira uma imagem, uma foto, faz o envio. Como faz o envio? Vocês estão vendo aqui, ó, a situação de aprendizagem, ó. O envio faz aqui, ó. Esse tem um símbolozinho com a setinha para cima, envio da SAP 1. Então você vem aqui, envia. É, eu vou colocar aqui o meu perfil como se fosse um aluno, só para vocês entenderem. Então, aqui eu estou como aluno. Então, toda vez que vocês forem enviar um arquivo, ó, esse recurso que é envio, tá aqui, ó, adicionar envio. Clico em adicionar envio, tem duas formas de fazer, pessoal. No computador, tem dois caminhos. Então, por exemplo, você vai abrir aqui, ó, essa pastinha que a gente chama de Windows Explorer. Você vai abrir e vai achar o seu arquivo onde você salvou. Ah, achei o arquivo. Aqui que você vem aqui, ó. Você vem aqui, ó, clica e arrasta, ó. Aí vem aqui, salvar mudanças.
aí vai chegar um lembrete no meu e-mail. Algo vai chegar aí, ó, que alguém enviou, aí eu retribuo sua nota, atribuo sua nota. Mas fala, professor, enviei um arquivo errado, ou quero editar ou remover. Se quiser editar, você põe editar. Se quiser remover, você pode remover e reenviar quantas vezes for necessário. Só dá a confirmação de que você vai retirar ali o arquivo. E a outra forma, pessoal, adicionar envio. Esse aqui vale tanto para o computador quanto para celular. É aqui assim, ó. Você vem então nesse mais aqui, vem procurar. No celular você também tem que saber onde salvou o arquivo. Aí você vai, então eu quero esse arquivo aqui, ó. Aí, tá vendo? Vem aqui, vai enviar este arquivo da mesma forma. Pode salvar mudanças, confirma. Tá vendo que tem restrição para tamanho de arquivo e número de massa de anexos? Ah, eu quero enviar 5 arquivos, ó. Você pode vir aqui, ó. Bom, vou cancelar. Vou adicionar envio. Vou criar uma pastinha aqui, ó, e adicionar vários arquivos, ó. Então, sei lá, vou colocar aqui teste. Criei um diretório próprio meu aqui. E aqui, ó, eu posso adicionar, deixa eu ver aqui, eu acho que dá para adicionar. Quero adicionar mais de um arquivo, ó. Aperta a tecla Ctrl, aí você vai selecionando, ó. Aí, ó, tá vendo? Ó, vai colocar os 4 aqui, ó. Aí você põe salvar mudanças, confirma, né? Sempre tem que confirmar. Se você não confirmar, não envia. Aí você vai vir então em confirmar. Vou cancelar aqui, pessoal. Top. Ah, Quando ele oi, começar de novo. alguém quer falar alguma coisa? Meu falou. Ah, Já, Rodrigo, entra aí de novo. vou só mutar aqui, pessoal. Desculpa. Bom, beleza, fiz a correção. Eu quero ver minha nota. Eu quero ver minha nota da UC. Para ver a sua nota, é só vir aqui assim, ó. Você vem. Peraí, pessoal, deixa eu voltando aqui. Espera aí, pessoal, deixa eu voltar no curso de novo. Vou colocar aqui, então, beleza. Então, vocês estão vendo aqui, pessoal, eu estou ainda como estudante, então a visão é um pouquinho diferente. Ah, quero olhar minhas notas, ó. Então, toda vez que você loga na plataforma, pessoal, ó, você tem aqui ó, o curso, que é a parte do curso, e as notas. Ah, então essa nota aqui, pessoal, ela é a nota da UC em específico, tá vendo? De fundamento de refrigeração e climatização. Então, tem justamente aqui, ó, tá 0,39, pessoal, é 90 pontos. Já vou mudar isso daqui, sabe? Não esquenta muito não. Então, aqui é de 0 a 10, aqui de 0 a 90, que vai dar 100 pontos. Certo? Então, cada C. Ah, eu quero ver de tudo, ó. Aí você vai aqui, ó, tá vendo? Vai aparecer aqui relatório do usuário. Você vê do usuário em geral. Aí você olha de toda. Aqui no caso é porque eu estou com um professor, mas no caso de vocês, vai ter as UCs que vocês estão inscritos. Então, à medida que vocês vão avançando, vão fazendo as atividades, vai gerando as notas. Então, cada unidade curricular vai gerando a nota aqui, ó. Certo? Então, deixa eu voltar aqui. Até aqui, pessoal, alguém tem alguma dúvida, questionamento? Sobre a plataforma aqui, alguém tem alguma dúvida? Que aqui, pessoal, se não houver dúvida, eu já vou pular para, como diz, para o que interessa aqui, que é o conteúdo. Posso ir, pessoal? Pode falar aí comigo, pessoal. Não tem? A prova, ela tá nessa plataforma liberada para nós já para fazer? Ou só depois que terminar Não, você está o falando assunto?
Não, não. Cada unidade curricular, Gerson, ela tem uma atividade própria. Foi igual que eu mostrei aqui, que é o fórum de discussão, né, composto pelo fórum de discussão e pela atividade. Essas duas atividades aqui, né, etapa EAD, ela vai somar 49 pontos. Do que se você vai fazer lá na escola, lá no presencial, você vai fazer a parte prática, aí vai valer 51 pontos. Somando com os dois, dá o total de 100 pontos. Então, as atividades vão ser somativas, não tem uma avaliação final nem nada nesse sentido, não. Cada unidade curricular vão ter suas atividades ali, certo? Aí, para cada você vai ter nas notas para obter a nota mínima para aprovação. Eu creio que é o mínimo de 70 pontos aí para vocês. Então, somando parte EAD e parte prática, certo? Que é a parte teórica e a parte prática, certinho? Entendi. Obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, pessoal, vou pular então para a parte do conteúdo. Se você tiver alguma dúvida de plataforma, pode falar comigo ou com a Angélica Monitora. A gente está aqui, qualquer um que vocês perguntarem aí, a gente auxilia. Agora, com relação perdi a senha, alguma coisa mais específica da plataforma, aí quem consegue gerar de fato é a Angélica. Agora, alguma coisa mais técnica aqui da plataforma, na medida do possível, eu consigo ajudar vocês. Agora, uma coisa bem mais específica de plataforma, aí é só com a Angélica, é resetar uma senha ou alguma coisa de cadastro, não estou aparecendo na plataforma, não estou dentro da sala virtual, aí é com ela, ela vai verificar a parte lá de cadastro, ela tem os acessos, né? Eu não tenho, infelizmente. Aí alguma coisa específica dentro da plataforma eu consigo ajudar dentro do possível. Bom, então vamos lá, pessoal, deixa eu continuar aqui. Então, cadê aqui? Vamos no conteúdo do curso. Essa primeira parte, pessoal, a gente vai ver ali a parte mais, os fundamentos mesmo, né? As partes principalmente do sistema de compressão a vapor, que é a principal tecnologia que a gente tem aí atual, certo? E o que é esse ciclo de refrigeração por compressão de vapor? Justamente, pessoal, o que é o nosso sistema, esse sistema? É um fluido que ele escoa dentro de uma tubulação e ele vai alternando de estado físico. Hora vai passar de líquido para vapor e hora de vapor para líquido, para fazer o quê? Troca térmica entre aquilo que eu quero climatizar ou refrigerar. No caso, um ambiente para climatizar, para atingir o chamado conforto térmico, ou no caso de refrigeração, para poder resfriar ou congelar um alimento para a questão de preservação, né, do alimento. Bom, e para isso, pessoal, nesse sistema a gente vai trabalhar com fluido refrigerante em duas grandezas. A grandeza de pressão, então o meu fluido ele está sob pressão, variação de pressão e também de temperatura, né? Então são as duas. Tá saindo? Quem falou alguma coisa? Ah, não, tudo tranquilo. É, Bom, então, pessoal, a pressão aí, né, na escala termométrica, a gente tem a parte de grau Celsius e Fahrenheit, sendo o Fahrenheit muito utilizado no sistema inglês, no sistema americano. Então, pode ser que, porventura, vocês peguem algum aparelho que é importado somente nesses países de língua inglesa, né, Estados Unidos principalmente, ou Inglaterra, e pode vir lá o grau F, que é o grau Fahrenheit, que é a escala que eles utilizam lá. E você tem que fazer as conversões, né? Aqui a gente utiliza o grau Celsius, né? Então, feito em outros países, ou até aqui mesmo, a gente utiliza o grau Celsius como escala de referência. E o ciclo de refrigeração, então, por compressor de vapor, ele vão ter, então, 4 elementos básicos. A gente vai ter o compressor, que a gente chama do coração, né, do sistema. Ele que vai ser responsável por fazer o fluido, né, circular pelo sistema, fazendo com que ele faça as suas trocas de calor, né? Vamos fazer um análogo aqui, mas só que é bem parecido, um pouco similar.
nosso coração. O que o coração faz? Ele bombeia o sangue também, pessoal, ele é uma espécie de fluido refrigerante, ele ajuda a manter o nosso, né, um pouco ali também do, né, levar nutrientes e também um pouco a função de ajudar a circular ali para tentar fazer, né, atingir o equilíbrio térmico do nosso corpo, né, e o coração, né, esse sistema. No sistema de compressão de vapor também, o outro elemento é o condensador. O condensador, ele pega o calor que foi retirado do ambiente que eu quero climatizar ou refrigerar e ele precisa ser jogado para fora. Aí ele vai fazer o que? Ele vai transformar o meu fluido de vapor para líquido, por isso que ele chama de condensador, porque é um processo de condensação. Feito esse processo, então ele resfria, né? Então ele passa por um líquido e diminui a temperatura do líquido, deixando ele subresfriado. Essa diminuição de temperatura ele vai passar pelo dispositivo de expansão, porque ele continua a alta pressão. O dispositivo de expansão vai fazer com que ele então alivie a pressão, que ele fique mais com a pressão mais baixa. Ele vai baixar e continua como líquido e vai passar depois pelo evaporador. No evaporador, né, então essas unidades que a gente vê dentro, né, do ambiente, seja num cassete 4 vias, no piso-teto ou no raio-wall, é onde ele vai pegar o ar quente do ambiente, esse frio que está então no líquido, ele vai passar para o ambiente, vai climatizar ou refrigerar, e esse calor vai ser absorvido pelo fluido, que por sua vez então vai mudar de estado, ele vai passar de líquido para vapor, né? Então ele se vai evaporar, logo é um processo de evaporação, por isso que chama de evaporador, é onde o meu fluido troca de estado físico, né? Bom, e para tudo isso acontecer, pessoal, e para tudo isso acontecer, a gente precisa de entender um fenômeno físico que é o calor. O que é o calor? O calor, ele é a gente chama de energia térmica em trânsito. É uma forma, né, na mecânica, até da gente entender um pouco do fenômeno, a gente faz uma analogia com a parte elétrica. Então a gente compara, por exemplo, o calor com uma corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? A corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons que vai de um ponto de maior, ele vai para um ponto de maior potencial para um outro de menor potencial, certo? Então ele vai tender ao equilíbrio. Então ele sai de algo que tem maior potencial para algo de menor potencial. O calor também é a mesma coisa. Então o calor ele vai sair de um corpo que tem maior temperatura e ele vai fluir de um ponto para o outro que tem menor temperatura. Então o calor vai fluir nesse sentido, de forma que os dois corpos no final vão atingir o chamado equilíbrio térmico, em que os dois vão estar com a mesma temperatura. Então, esse é o calor, que a gente chama de energia térmica em trânsito. E o calor, pessoal, ele pode ser conduzido de três formas distintas: por condução, convecção e radiação. Por condução, pessoal, eu preciso de um meio, né, de um meio físico. E como é que acontece, né? Então, o que é o calor? O calor ele aumenta o grau de agitação das moléculas de uma substância ali ou de um material. Então, essa vibração aumenta ali a energia, essa energia é o calor. Então, por exemplo, quando a gente tem uma barra ali de ferro, a gente segura uma ponta aqui e na outra, por exemplo, a gente acende um fogo ali. Então, num primeiro momento, a gente vai aquecer a ponta ali do ferro, ele vai estar aquecido somente ali. Então, à medida que ele vai aumentando sua temperatura, né, cada molécula ali, então ela vai vibrando mais e esse calor vai passando de uma molécula para outra, ela vai sendo transmitida, então ela vai sendo conduzida, né, de uma molécula para outra ali. Então vai chegar no momento que nessa outra ponta que eu estou segurando o ferro ali, ela vai aquecer, eu vou sentir o calor ali, eu vou sentir então a temperatura maior, porque ela vai propagando. Porque justamente o calor como ele conduz, ele vai de algo de maior temperatura para de menor temperatura, para ele atingir o equilíbrio térmico. Então eu joguei muita energia ali, muito calor, aí eu cessei ali o fogo. Então vai chegar um momento que o calor vai passar até na outra ponta da barra de ferro e um momento ali, então vai ficar quente e vai chegar um momento, se você medir a temperatura nas duas pontas, ela vai ficar praticamente igual. Não vou falar que é rigorosamente igual, mas praticamente igual. Por quê? Atingiu o equilíbrio térmico, né? Então, essa é a condução. Precisa de um meio físico, né? Já a convecção, pessoal, o calor é transferido por meio do escoamento de um fluido.
que entra em contato com a superfície do outro corpo, e assim, devido a um gradiente de temperatura, realiza então a troca de energia do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. A convecção é utilizado um fluido, pode ser o ar ou um líquido. Quando a gente vê ali, né, por exemplo, no jornal, na cidade de Rio Branco está 33 graus com sensação térmica de 28. Mas como assim? Está 33, sensação térmica de 28. O que dá a sensação térmica abaixo? No caso, é o calor, principalmente ali, velocidade do vento. Então, a velocidade do vento, dependendo da sua energia, se ele está com baixo calor e umidade, ele tende a diminuir, né? Então, por exemplo, quando venta mais, a gente tem uma sensação de estar mais frio, mesmo estando lá a 33 graus. Então, você está com a sensação térmica menor, justamente pelo calor que passa por convecção no fluido, no caso o ar. Outro exemplo também, pessoal, que eu acho que também elucida bastante aí, eu sempre pego esse exemplo. Aqui, por exemplo, no estado de Goiás, no centro-oeste, predomina um calor seco. Então, é sempre ali na média de 33, 34, 35 graus, uma temperatura média ali de 30, 40%. Já no Pará, né, ou onde vocês estão aí, que é a região mais úmida, né, então bate ali os mesmos 35 graus, porém uma umidade maior, dá uma aquela sensação térmica que lá é muito mais quente do que aqui, né? Vamos dizer assim, aqui é um calor mais suportável do que lá. A impressão que a gente está numa panela de pressão por causa da umidade, por causa justamente do calor que está contido naquela umidade, que é na água que dá essa sensação térmica maior. Então isso explica aí, por exemplo, a convecção, né? Então, por exemplo, na radiação, né? Então, diferente da condução e da convecção, ela é gerada através da absorção das ondas eletromagnéticas. Então, é um fenômeno, por exemplo, que explica como é que o Sol, que gera toda aquela energia, consegue aquecer o planeta numa distância tão razoável. É justamente porque aquele calor é através da radiação. A radiação solar ela consegue viajar pelo espaço sem necessidade de um meio para se propagar. Então, ela se propaga no vácuo, não precisa de um meio para se propagar o calor, a radiação. O nosso corpo também, pessoal, emite radiação. Então, quando a gente usa aquela câmara termográfica e vê o nosso corpo mais quente, é porque a gente emite também radiação. Então, todo animal que a gente fala que é de sangue quente, ele emite calor, né? Então, isso a gente vê. Então, essa é a radiação. Por exemplo, para calcular a carga térmica, um dos maiores fatores ali de parcelas de calor é justamente o calor emitido por radiação. Ah, outro exemplo de radiação, né? Solda. Quando a gente mexe com solda também, se a gente não usa ali, a gente está sofrendo uma queimadura. Você vê que a nossa pele fica até mais escura quando não protege o nosso corpo ali, por exemplo, daquele, da luz da solda ali, né? Aquela luz emitida pela solda. É um calor aquilo ali, é uma corrente que está ali, gera uma luz e só que ao mesmo tempo ela é com calor, né? E no sistema de refrigeração, pessoal, seja ele residencial, comercial, industrial, ou seja, de pequeno, médio ou grande porte, o sistema de compressão a vapor ele vai utilizar dois fatores, que é o calor sensível, então é a mudança de temperatura do corpo, no caso o fluido refrigerante, sem alterar ele de estado, vai ser uma parcela mínima, e o outro é o calor latente, quando ele justamente passa de um estado para o outro, que é a maior parcela de troca térmica, de troca de calor. Então, esse calor latente, quando ele muda de muda de estado, vai ser responsável pela maior parcela de troca de calor do sistema. Uma vez aqui, pessoal, pode qualquer coisa, pode me interromper, tá bom? Qualquer dúvida, só me falar aí. Bom, pessoal, então, como eu falei, os quatro elementos básicos aí do ciclo de refrigeração, o primeiro que a gente vai falar aí é do compressor, né? Bom, o compressor, pessoal, ele vai comprimir, né? Ou seja,
saiu ali do evaporador, né? Então o meu fluido está sob pressão, está com a pressão baixa, mas como vapor. E outra coisa que eu preciso garantir ao meu sistema é que o vapor seja superaquecido. Ele não pode ter líquido, nenhum resquício de líquido. Todos os compressores, exceto um que é o compressor de parafuso, é o compressor de parafuso que é um que tolera ali, que ele consegue comprimir o fluido no estado líquido. Os demais, pessoal, são extremamente sensíveis, porque o líquido ele é mais difícil, ele é mais pesado, e ele é chamado incompressível. Então eu preciso do meu fluido no seu estado de vapor, que ele fica mais fácil para poder comprimir e aumentar a sua temperatura e pressão. Então ele chega com um vapor superaquecido e eu preciso então comprimir, onde ele vai estar numa pressão e temperatura X e vai aumentar a sua pressão em uma temperatura mais alta. Então ele vai sair da linha de baixa pressão para a linha de alta pressão. E no compressor, né, pessoal, ao mesmo tempo ali o compressor, o que que ele é? Muito parecido ali com a câmara, o alternativo, que utiliza um pistão, muito parecido ali com o motor, só que não vai ter combustão, ele vai só comprimir. Então ele recebe o fluido a baixa pressão e vai comprimir ele para ficar a alta pressão. E ele é um pistão, então ele é partes mecânicas ali. Para funcionar então, né, para lubrificar corretamente, ele vai precisar de um lubrificante. Esse lubrificante, então, ele pode a gente vai ver que uma das características não pode se misturar. Então, ele tem que, de certa forma, dar uma mistura e depois ele tem que voltar para o compressor, até porque fazer sua função básica, que é o quê? A sua função básica que é lubrificar o sistema. Aí, por exemplo, o lubrificante não voltou. Então, se ele misturar ali, ó, se ele misturou e foi para o sistema, ele vai passar onde ele vai trocar o calor, por exemplo, no condensador, no evaporador. Ali na tubulação ele forma uma camada nossa, camada de filme mesmo. Daí vira uma segunda camada para troca de calor, dificulta, ele pode isolar e dificultar ali o meu sistema de trocar calor. Então tem que garantir que esse lubrificante volte para o sistema. Aí a gente vai usar alguns recursos. Então tá aí, pessoal. É basicamente ali onde tudo inicia, que é o compressor. Ela inicia no compressor, pela compressão do fluido, fazendo com que a temperatura e pressão aumentem, dando inclusive energia para que o fluido saia da inércia e movimento dentro da tubulação, né? Então, eu falei, ele vai aumentar a pressão. Ele está então com pressão e temperatura maior e está como vapor. E esse calor, por ele estar com temperatura maior, ele pegou lá do evaporador, ele pegou do ambiente que eu quero climatizar ou refrigerar. Então esse calor vai ser expulso, né, vai ser rejeitado pelo condensador. Aí onde o meu fluido então vai diminuir sua temperatura e vai também mudar de estado físico. Vai passar de vapor para líquido e vai diminuir até ficar um líquido subresfriado. O filtro secador aqui é um elemento acessório, né? Ele principalmente para retenção, seja de partícula sólida e umidade, porque são dois elementos ali, vamos dizer assim, intrusos ao sistema que possam dificultar principalmente a eficiência do sistema. Pode atrapalhar o compressor, pode danificar o compressor e a umidade também, pessoal. No momento ali que ele pode virar um gelo. Ao virar gelo dentro do sistema, ele bloqueia. A gente tem que lembrar que essas tubulações geralmente bem finas, a dimensão ali, o diâmetro é bem pequeno. Então formou um gelo ali o suficiente para bloquear. Bloqueou, dá todo um problema ali. Então outra coisa, a gente tem que evitar ao máximo a umidade dentro do sistema. Aqui é o tubo capilar, né? Então meu líquido está subresfriado, ele vai expandir para poder aliviar a pressão, né? Vai continuar ainda como líquido. Por que que ele diminui, pessoal? Porque ao diminuir ali a sua pressão, né, ou seja, fazendo com que a seção aumente, ou seja, a dimensão fica maior, né, o diâmetro fica maior, faz com que o meu fluido ele vá mais devagar, né, com a velocidade mais lenta no evaporador. Por quê? Eu preciso passar devagar pelo evaporador
para que ele consiga absorver o máximo de calor e que ele também, então, passe de líquido para vapor, ou seja, evapore todo o seu conteúdo. Que assim, depois que ele passar no evaporador, ele esteja totalmente como vapor. E de preferência superaquecido para quando chegar no compressor ele não estar com um resquício de líquido. E aqui também ele aumenta a sua eficiência de troca térmica, né? Então, se eu consigo evaporar o máximo do conteúdo, eu consigo então garantir uma climatização, uma refrigeração eficiente. Pessoal, aqui vai ser uma coisa quase um chover no molhado aqui de ficar repetindo, certo? Se tiver demais aí, vocês me falam, pessoal, porque aqui não tem, como diz, a refrigeração não tem tanto segredo, né? O principal aí, pessoal, é entender essa parte básica para quando vocês chegarem na prática, vocês conseguem, né? Claro, aqui para muitos aqui, né, pessoal? O pessoal aqui já é craque, né? Para quem nunca trabalhou, você vai ver que entendendo esses fenômenos físicos é mais fácil você entender, por exemplo, para fazer um diagnóstico, fazer qualquer tipo de intervenção nas máquinas. Qualquer que seja ela, independente de seu porte, pequeno, médio ou grande. Então, pessoal, vamos falar do compressor agora, mais específico ali, mais em cima dele. Então, pessoal, para dimensionar um compressor, vou dimensionar ali, para escolher eu preciso da aplicação, né? Se é uma aplicação de pequeno, médio ou grande porte. Quais são as temperaturas envolvidas, né? Ou seja, a temperatura de operação para saber se ele encaixa ali na temperatura de operação daquilo que eu projetei do meu sistema. Qual é a potência, né? Ou seja, eu preciso saber ali qual a potência para ele poder girar o circuito, né? Gerar o meu fluido refrigerante de forma que ele não sobrecarregue, que ele faça de forma eficiente, com menor consumo de energia. O fluido refrigerante e o óleo lubrificante utilizado, né? Porque a gente tem que saber que vai estar os dois coexistindo ali na câmara de compressão do fluido do compressor. E os dois não podem reagir. Se reagir o fluido refrigerante com óleo lubrificante, você vai gerar um terceiro produto. Aí não é nem fluido refrigerante e nem óleo lubrificante, ou seja, você não vai refrigerar nem climatizar o ambiente e nem vai proteger as partes móveis do compressor. Então você perdeu duas coisas ali e vira um terceiro produto. Então, nesse caso, quando você lida ali com o compressor, você tem que saber o fluido refrigerante, a partir do fluido refrigerante, qual o óleo lubrificante mais adequado para aquele fluido, para que eles não se reajam um com o outro. E o local de instalação também. E a classificação do compressor, pessoal, ele pode ser feito conforme a sua disposição e o seu acionamento mecânico. Então, de acordo com a disposição, a gente tem três tipos. A gente tem os herméticos. Os herméticos, pessoal, é aquele que a gente vê na nossa geladeira, nos ar-condicionado residencial. É aquele fechadinho que tem um cordão de solda, né? Você não consegue, só você vê a parte elétrica, você não consegue, por exemplo, trocar uma parte mecânica. Você consegue trocar o óleo dele, ele não tem um bujão de cárter ali. Então você faz os procedimentos ali de virar para baixo, drenar e colocar um óleo novo. Isso você até consegue, mas trocar uma parte mecânica não tem como. Você só consegue fazer isso e se abrir não tem como, né? Então, assim, se você opera dentro daquilo que o fabricante indica, né, tanto na instalação, na operação e na própria manutenção, você tem esses compressores pequenos aí trabalhando 20, 25 anos tranquilamente. Então ele é para aplicação menor, ele é para aplicação doméstica mesmo, uns refrigeradores ar-condicionados. O outro que a gente tem, pessoal, é o semi-hermético. O semi-hermético ele vai ter as partes mecânicas e elétricas juntas, mas não soldadas a uma carcaça, ou seja, agora eles vão estar abertos. Essa abertura facilita, por exemplo, trocar uma peça móvel ou também fazer sua manutenção. Só que agora eles já ele tem um porte maior, então são para aplicações de maior porte ali, de grande porte. E a gente tem também, pessoal, os compressores abertos. Esse é como se fosse um sistema, como se fosse um motor ali. Então a diferença dele para os demais é porque seus elementos são montados separadamente, como se fosse mesmo um motor, e a sua transmissão de potência é realizada por elementos de máquina, ou seja,
A transmissão pode ser feita, por exemplo, por correia. Então, você pode pôr o acionamento de um lado e a correia por exemplo, o motor aqui do lado e o compressor do outro e acionando por correia. Pode ser perfeitamente, ou diretamente no eixo. Também não tem problema. Depende da aplicação, de espaço, segurança, é uma série de implicações aí que a gente tem que levar em consideração. E geralmente, né, pessoal, esse tipo de compressor é utilizado nas aplicações industriais. Então, um sistema aí grande, por exemplo, de amônia, a gente utiliza esse tipo de compressor. Com relação ao acionamento mecânico do compressor, pessoal, eles são divididos em alternativos, né, que é pistão, os rotativos ou de palhetas, o caracol, scroll, parafuso e centrífugo. Vamos ver cada um deles aí. Bom, o alternativo, pessoal, como vocês estão vendo aqui na figura, ele é parecido com um pistão mesmo de motor. Aqui está, vamos dizer assim, um tamanho muito exagerado, mas os menores é bem pequenininho mesmo, né? Um pistãozinho bem pequeno. Ele pode ter um ou mais cilindros, dependendo do estágio, né? Eu posso ter, então, de um ou múltiplos estágios, né? Um, dois ou mais estágios, né? Por que eu utilizo vários estágios? Para atingir uma pressão e uma temperatura que, se fosse um estágio só, não conseguiria. Então, primeiro aqui eu comprimo em uma pressão tal, depois essa pressão tal eu vou comprimir de novo para atingir uma pressão tal, até atingir uma pressão máxima ali, claro, observando os limites de material, do meu compressor, do meu fluido, enfim, todas as condições para fazer esses múltiplos estágios. E ele vai fazer então, né, pessoal? Então, o movimento do pistão eu vou fazer um momento de admissão, que o meu pistão joga para baixo, gera um vácuo, esse vácuo então atrai o fluido refrigerante, depois ele vai até o ponto morto inferior e sobe. Ele sobe, então ele vai comprimir ali o meu fluido refrigerante, vai comprimir até um valor tal, que aí depois ele comprime e depois ele joga para fora, né, pelo sistema de descarga. E esse tipo de acionamento ele é bem difundido e é utilizado nos compressores herméticos. Então, por exemplo, esses compressores herméticos você pode ver que ele tem algumas molas ali, alguns recursos que é para o quê? Vibração. Você pode ver que ele vibra muito, ele é até um pouco barulhento, ele é um pouco ruidoso. Então, utiliza essas molas como uma forma de absorver então a vibração e, claro, não passar principalmente para a carcaça, seja do refrigerador ou do condensador onde está instalado. Bom, o compressor rotativo, ele vai utilizar ali um movimento excêntrico, né? Então, deslocado ali do seu centro para poder então gerar um espaço. Nesse espaço onde vai gerar a câmara de compressão. Então, ele pega a parte mais externa, vai comprimindo e depois ele sai na descarga, numa pressão maior. Então, isso aqui é para a variação do volume. Então, à medida que ele diminui o volume, ele aumenta a sua pressão. Então, ele é aplicado nos aparelhos de climatização e pode atender no máximo 3 toneladas de refrigerante. Uma tonelada de refrigerante, se eu não me engano, é 12.000 BTUs. Deixa eu dar essa informação certinho aqui, pessoal. Equivalência em TR. 12.000 BTUs, isso mesmo. Então, uma tonelada de refrigeração ou de refrigerante equivale a 12.000 BTUs hora. Só para não passar uma informação falsa aí para vocês. O outro que a gente tem acionamento, pessoal, é o caracol do compressor scroll. Muito parecido, também é um movimento excêntrico, só que a gente vai ter uma parte que é fixa e a outra é móvel. É em forma de espiral aqui, ó. Então ele começa com um volume maior, então ele entra pela, vamos dizer, chamada periferia aqui, né, mais fora do centro, e ele vai passando aqui no centro até chegar aqui no centro do caracol, onde ele sofre a descarga, né. Nesse caso aqui, né, pessoal, ele é mais silencioso e tende a vibrar menos. E ele é utilizado nos equipamentos de pequeno a médio porte. Ele tem uma capacidade aqui de 30 HP ali de potência. O compressor parafuso, né, os de parafuso duplo, desses todos aqui, pessoal, lembra que eu falei que esse aqui é o único que tolera o meu fluido no estado líquido. Os demais não pode de jeito nenhum.
E esse compressor aqui, pessoal, ele tem algumas características, umas particularidades. Eles podem ser construídos em diferentes posições, né? Então você pode colocar ele um contra o outro assim, ou no mesmo, posicionando no mesmo eixo. Então tem várias formas de construção dele. E esses eixos vão ser acoplados com uma pequena folga, que nessa pequena folga, no momento que eles forem sendo ali acionados, vai sugar ali, né? Então vai ter uma parte de emissão onde capta não o fluido. Aí, à medida que ele vai passando nessas cavidades, ele vai diminuindo o volume e aumentando sua pressão. E vai comprimir até a sua descarga. Ele vai permitir grandes volumes de fluido na fase líquida. Como eu falei, ele tolera o meu fluido na fase líquida. Claro, ele tem um baixo número de peças móveis. Basicamente são dois eixos, né, e os mancais. Então ele não tem muita parte móvel, ao contrário dos outros ali, né? E aumenta com isso então sua eficiência, que a gente sabe quanto mais peças móveis e uma parte mecânica, mais ali você vai diminuir, mais você tende a diminuir a sua eficiência mecânica, né? Porque partes móveis estão sujeitas a atrito, movimento, inércia, material, enfim, vários fatores mecânicos que no final diminui sua eficiência. Aqui não, aqui porque tem pouca parte móvel, sua eficiência já é grande, é uma das maiores entre os compressores que a gente tem disponível. E ele pode atender, pessoal, por ele ser grande, então esse vai ser um compressor bem grande. Você vai ver que o menor compressor parafuso é um trambolho, é enorme. Então ele é só para grandes aplicações. Você vai ver que ele é para capacidade de 20 até 750 toneladas de refrigerante. E os compressores centrífugos, pessoal, acho que ele é mais, acho pouco, meio raro de achar ele. É parecido com a turbina, né? Muito parecido. Então ele tem uma parte de admissão, né? A rotação é aplicada sobre um eixo pelas aletas que vai com que o fluido seja sugado. Então gera ali um vácuo onde vai induzindo a entrada ali do fluido refrigerante. E depois ele joga pela voluta de saída com uma pressão maior. Ele é aplicado para aplicações de grande porte e na qual a temperatura, né? Aqui eu posso aplicar com fluido chegando até a 100 graus e em múltiplos estágios. Então eu posso pegar essas turbinas centrífugas de vários estágios. E também para grandes aplicações, entre 100 toneladas até 10.000 toneladas de refrigerante. Ok, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês aí hoje. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento? A aula de hoje vai ser gravada e deixada no portal, né? Sim, a gente já deixa gravado e já disponibiliza na plataforma. Vai ficar como link de YouTube, certo? Aí fica fácil Ok. para vocês assistirem de qualquer dispositivo, qualquer forma. Só vai precisar de uma conexão aí à internet. Ok? Mais alguém, pessoal? Dúvidas? Bom, pessoal, então não havendo mais dúvidas, vou finalizando aqui por hoje. Se tiver alguma dúvida, questionamento, só me procurar. Vou desejar a todos então uma boa noite, ok, pessoal? Já que aí é boa tarde aí, né? Que tá, acho que aí é 4 horas ainda, né? 2 horas. Então, uma boa tarde a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal. Ah, esqueci de perguntar para ele da lista de presença, ó.